Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. O Parlamento Brasil está começando. E de repente, um infortúnio, um acidente. O SAMU é acionado e a vítima é removida. Mas para onde? Hospital público ou privado? A legislação do Mato Grosso deu a resposta. A reportagem é da TV Assembleia. Acidentes de trânsito, eles acontecem todos os dias e pelos mais variados motivos. Em Cuiabá, por exemplo, dados da Secretaria de Mobilidade Urbana revelam que cerca de 70% dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas. Na maioria dos casos, quem se machuca é levado direto para uma unidade pública de saúde. Uma realidade que deve mudar com a lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governo. Agora, quem possui plano de saúde pode ser levado para hospitais particulares atendidos pelo convênio. Não precisa mais, obrigatoriamente, ir para uma unidade pública de saúde. A meta é desafogar o pronto-socorro da capital e também de outras cidades do estado. Para a equipe do SAMU é muito importante, porque antigamente nós íamos direto para o pronto-socorro, às vezes o cliente tinha o plano de saúde e às vezes ficava na própria sala vermelha do pronto-socorro aguardando uma transferência. E nesse termo eles ficavam segurando o vaga de outras pessoas que precisavam. Hoje, com essa nova lei, vai ser uma garantia que nós podemos prestar uma assistência de qualidade tanto para o usuário do SUS e do usuário conveniado. O hospital público, ele recebe sempre uma grande demanda. Então, essa lei, além de regulamentar esse atendimento que a gente já realiza, ela reconhece também toda a distribuição envolvendo todas as redes de serviço de saúde de urgências e emergências. Então, a gente desafoga um pouco o serviço público. E à medida que a Central de Regulação reconhece, é solicitado a esse solicitante, a esse cliente, a esse paciente, a carteirinha do plano de saúde que ele tem, que está vigorando, e a gente entra em contato de novo através da base descentralizada para identificar qual é o local mais indicado para atender a necessidade de saúde dele naquele momento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fechou o balanço dos atendimentos realizados até setembro de 2018. Neste período, cerca de 100 mil ligações foram atendidas através do 192. Pelo menos 20 mil pessoas precisaram de suporte do SAMU. A maioria dos atendimentos se concentra na Baixada Cuiabana, onde foram realizados quase 16 mil resgates. Deste total, quase 12 mil pessoas precisaram de atendimento hospitalar e quase 95% dos casos foram encaminhados para a rede pública. Apenas em 608 casos, o SAMU conduziu o paciente direto para hospitais particulares. A lei não havia sido aprovada ainda quando a jornalista Maraísa Marcondes sofreu um acidente de moto. Ela carrega nas pernas as marcas das fraturas expostas que sofreu. Maraísa se recorda que no dia do acidente, mesmo com o plano de saúde em dia, foi levada para um hospital público. O SAMU chegou rápido, fez o primeiro atendimento, de enfaixar a perna ali na hora e depois imobilizar, a perna e depois pegou os meus dados e para onde eu seria encaminhada. A porta de entrada, em casos de acidente, é o pronto-socorro de Cuiabá, então a gente estava se dirigindo para lá. Eu informei ao atendente, ao médico de plantão, no caso no dia, que eu tinha plano de saúde e que eu não gostaria de ir para o hospital público. E ele falou para mim que não poderia me levar para o hospital particular, porque pela lei eles são obrigados a deixar no hospital público e de lá a gente fazia a transferência para o meu plano. A nova lei só exige que no momento do acidente a vítima esteja com o plano de saúde em dia e carregue consigo, além dos documentos pessoais, o cartão do plano. Só assim poderá ser feita a triagem que irá garantir o atendimento num hospital particular. A lei é recente, de novembro do ano passado. Em Roraima, quem tem doença grave é isenta do pagamento do IPVA. A reportagem é da TV Assembleia. Gilvanes é hipertenso, diabético e em outubro do ano passado sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Por dia, ele toma 6 remédios, todos caros. Os gastos pesam no orçamento. Tenho feito uma bateria de exames, inclusive exames particulares, que foram caros. Só de uma pancada foi R$ 2.400
de uma vez só, entendeu? E isso que teve alguns que eu fiz na rede estadual, né? E agora tem um para me fazer de imagem aqui do meu pescoço, que não faz na rede estadual, entendeu? E ele é R$ 1.350. Além de custear os tratamentos das doenças, ele arca com despesas de transporte, pois mora em São João da Baliza e precisa vir para Boa Vista para as consultas. Para ajudar as pessoas com doenças crônicas ou graves, como o Gilvanes, a Assembleia Legislativa promulgou uma lei que isenta este público do pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Segundo o autor do projeto, o dinheiro que seria usado para pagar o tributo poderá ser investido em tratamento médico. Esse é um benefício e é um anseio da população. As pessoas que são constatadas através de laudos médicos, que têm doenças graves realmente, que precisa de auxílio do Estado, para que, dessa forma, a isenção do meio de transporte, que dá apoio a essas pessoas, com certeza seria uma grande ajuda para essa população. Gilvanes está planejando a compra de um carro. Ele classifica a nova legislação como essencial. Para poder manter controlada a diabetes, entendeu? Tem 3, 4 remédios para se tomar de manhã, de tarde, de noite. E para pressão também deu, principalmente à noite. Os mais caros são à noite, né? Tenho 2 que o médico cardiologista trocou agora. Só os 2 dá R$70 e poucos. E outro que eu tenho que tomar à noite, todo dia, só ele num lugar foi R$70. Né? E essa lei é ótima porque, tipo assim, é muito dinheiro, né? A lei favorece os portadores de câncer, os diabéticos, os hipertensos e as pessoas que sofreram AVC ou que possuem doença mental irreversível. A isenção deve ser solicitada na Secretaria Estadual da Fazenda. O requerimento deve estar acompanhado do laudo pericial. A Cefaz terá 30 dias para analisar o pedido. Se concedido, o benefício terá validade no ano seguinte. E em Minas Gerais, uma lei para evitar o desperdício de tempo e dinheiro do Estado. A legislação atinge diretamente os trabalhos da Advocacia Geral. Veja na reportagem da TV Assembleia. A Advocacia Geral do Estado é o órgão do Poder Executivo que representa Minas em processos judiciais. A AGE zela pelo interesse coletivo dos cidadãos mineiros. Acontece que muitas vezes acionar o judiciário acaba ficando caro para os cofres públicos, já que nem sempre as causas valem a pena financeiramente. Por isso, uma lei de autoria do governador e aprovada pela Assembleia autoriza a AGE a desistir de alguns processos, como nos casos em que a causa tiver grande risco de estar perdida ou que traga prejuízo financeiro ao Estado. A medida vai evitar mais de 2.000 recursos por ano. São aqueles processos em que, de fato, já se sinaliza por esses parâmetros da jurisprudência que a tese sustentada juridicamente pelo Estado não terá êxito adiante, ou em razão até da majoração, né, da previsão da sucumbência ou de aplicação de honorários recursais que encarecerão o processo e refletirão uma condenação ao erário que não se justifica. Além do risco de perda e encarecimento do processo, a autorização dada à Advocacia Geral do Estado pela lei vale para algumas outras situações, entre elas, decisões desfavoráveis sobre matérias parecidas em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. A AGE também pode desistir de cobrar dívidas que cheguem a 3.000 ufengues, hoje cerca de R$ 10.800, já que os custos do processo seriam maiores que o valor a receber. Estamos trabalhando com a perspectiva da otimização, da racionalização do processo e de evitar um dispêndio de recursos públicos quando não se faz necessário. A Lei 23.172 ainda prevê a criação da Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, que vai ser coordenada pela AGE. Ela tem o objetivo de fazer conciliação entre as partes e evitar que processos cheguem ao Poder Judiciário. O propósito da Câmara é o conceito que nós denominamos em direito da desjudicialização, é evitar o ingresso de ações judiciais no judiciário, abarrotando o judiciário de demandas que não justificam, e isso busca simplificar os processos. A ideia vem lá de Santa Catarina, estender o benefício fiscal que hoje é dado a hospitais filantrópicos a outros setores da saúde. A reportagem é da TV Assembleia. Está em tramitação na Assembleia Legislativa uma proposta de mudança na lei federal.
A ideia partiu da deputada Paulinha, do PDT, que propôs a concessão de imunidade tributária a hospitais públicos, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Hoje, hospitais filantrópicos têm esse direito e a parlamentar quer estender esses benefícios. Se o hospital filantrópico, que precisa atender apenas 60% SUS para ter esse benefício, tem, por que a gente que faz serviço público totalmente direto não pode ter, né? Então, é essa a base filosófica da proposta, mas para ela virar lei de fato, ela tem que ser aprovada, gente, em 14 estados da federação. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição Federal, a deputada Paulinha terá um grande desafio pela frente. Para que o projeto avance e se torne realidade, terá que ser aprovado em 14 assembleias legislativas do país. A parlamentar já começou a fazer alguns contatos e vai explicar aos colegas deputados de outros estados do país a importância dessa mudança para os municípios. Um município que tenha R$1 milhão de folha de pagamento na saúde, ele vai ter pelo menos 200 mil a mais para aplicar, entende? É muito dinheiro, é bastante dinheiro que se reverteria diretamente para a cidade, sem dúvida alguma. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada pelo colegiado, segue para a votação em plenário. Em março comemora-se o Dia Internacional da Mulher e, tragicamente, há um ano, neste mesmo mês, foram mortos Marielle Franco e Anderson Gomes. A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene. Veja na reportagem. Completou um ano que a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados no centro do Rio de Janeiro com tiros de submetralhadora. Eu digo que os seus assassinos falharam quando tentaram silenciá-la, porque ao assassiná-la, tornaram conhecidos do mundo inteiro a revolução que Marielle fez parte. Depois da sua morte, Marielle Franco se tornou no Brasil e no mundo um símbolo de resistência. Mulher negra, socióloga, mestre em administração, ativista LGBT, nasceu e cresceu no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Mulher negra, favelada, mãe de adolescente, com uma companheira, com o debate da bissexualidade, com as referências nessa cidade que quer falar de urbana. E ainda fala de direitos humanos, gente. O mandato de Marielle é um mandato que veicula muitas vozes, né, de classe, de gênero, de orientação sexual, de raça, de território. Também veiculava uma estética, né? Marielle não era só essas ideias geniais. Marielle era um corpo que ria, que dançava, que movia. Isso dentro de uma beleza absurda. Em pouco mais de um ano de mandato, a vereadora carioca se destacou na política por denunciar violações dos direitos humanos, abusos por parte de autoridades policiais e execuções nas favelas. Anderson não era o alvo, a emboscada não era para ele e ele não ameaçava qualquer poder. Anderson deixou um vazio irreparável. Quem matou a Marielle não se importava em quem atingiria e não tem a mínima noção em quem acertou. Tirou de mim o amor da minha vida e do nosso filho a possibilidade de conviver com esse homem. Durante a sessão solene, uma enorme faixa com o perfil da vereadora foi estendida no plenário da Câmara. O atentado contra Marielle Anderson foi um atentado contra a democracia brasileira. E eles sabem disso. Quem tiver incomodado, fique incomodado. Porque nós vamos fundo nas investigações e nós vamos dizer, não vão matar o sonho de Marielle. Quando ocorrem fatos como o assassinato de minha filha e do seu motorista Anderson Gomes e outras barbáries no Brasil, ficamos perguntando, que país democrático é esse? Na última semana foram presos 2 ex-policiais do Rio de Janeiro, acusados de participação no assassinato de Marielle e Anderson. Mas os parlamentares que participaram da homenagem à vereadora e ao motorista dela no plenário Ulisses Guimarães deixaram bem claro que ainda há uma pergunta sem resposta. Quem mandou matar Marielle?
Outra data do mês de março é o Dia Mundial do Consumidor. O Código Brasileiro sobre o tema é de 1990. De lá para cá, a relação de consumo mudou muito, graças à tecnologia. A reportagem é da TV Senado. O Dia do Consumidor é comemorado internacionalmente. Foi criado em 1962 nos Estados Unidos pelo presidente John Kennedy. No Brasil, a criação do Código de Defesa do Consumidor foi em 1990, no governo do então presidente Fernando Collor. De lá para cá, houve muitas mudanças nas relações de consumo, principalmente porque as pessoas passaram a comprar pela internet. A gente tem alguns pontos em que o Código de Defesa faz referências, né, dentro das alterações que ele teve no passar dos anos. Então, a gente tem essa questão da internet, aquele prazo de arrependimento que é muito comum o pessoal comentar, que são 7 dias, tendo previsão no artigo 49. Então, tem alguns pontos em que a Constituição e o Código fizeram grande referência ao consumidor e trouxeram, logicamente, a possibilidade de que o consumidor fosse visto em pé de igualdade com o fornecedor. Mas, apesar dos avanços, os números de reclamações aumentam a cada ano. Segundo o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, os planos de saúde estão em primeiro lugar no topo da lista de reclamações, com pouco mais de 30%. Quase empatados vêm os serviços financeiros, como cartões de crédito, com 16,8%. E logo em seguida, com 16,7%, as reclamações sobre produtos com defeitos e problemas de entrega. O serviço de telecomunicações ficou em quarto lugar, com 15%. Os planos de saúde lideram essa lista há 7 anos. Eu mesmo fiz um cancelamento de um plano de saúde e meses depois começaram a chegar boletos de cobrança com multa e com ameaças de inscrição no SPC, entendeu? E a cobrança, eu acabei de ficar sabendo que a cobrança é completamente indevida. Todos nós sabemos que as maiores reclamações estão nas operadoras celulares. Todo mundo reclama e não há uma melhora. Quando que vai acontecer isso? E o usuário pagando a conta. Eu já estou sem o serviço de internet há mais de 30 dias, já abri inúmeros protocolos, né, na operadora e até agora ninguém solucionou meu problema. Também abri 3 protocolos na Anatel, que é a agência que regula as operadoras, também não obtive nenhuma resposta positiva. Para o diretor do Instituto de Política e Defesa do Consumidor, as agências reguladoras têm atuado muito mais em favor das empresas. Em determinadas situações, essa defesa que eles fazem do mercado em detrimento dos interesses do consumidor e às vezes em detrimento da letra da lei que defende o consumidor, é claro, é patente e já foi objeto de várias ações perante o Poder Judiciário. É importante lembrar que na hora da compra é preciso atenção para não cair em furadas. Tem que pesquisar. Existem diversos sites que auxiliam o cidadão a verificar a idoneidade das empresas. O governo federal também possui uma página com essa finalidade e o PROCON alerta. É melhor que ele sempre faça uma pesquisa referente não só a preço. Isso que o consumidor erra muito. Ele sempre busca primeiro pelo preço. Ele tem que buscar garantias. As garantias são as mais importantes. Então, se ele vai para a internet, ele tem que saber se o produto está sendo entregue, se o produto vem com avarias, se o produto vem com qualquer tipo de problema que depois ele não consiga sanar. No Congresso, tramitam dezenas de propostas não só para alterar o Código de Defesa do Consumidor, mas para melhorar as relações de compra, fazendo alterações na legislação tributária e comercial, por exemplo. Só aqui no Senado são cerca de 30 propostas. 5 delas já estão prontas para serem votadas em plenário. Os projetos vão desde a permissão para a venda fracionada de medicamentos à criação de regras para a entrega de imóveis que foram comprados na planta. Mas para o senador Rodrigo Cunha, que já foi superintendente do PROCON, o código não precisa ser alterado. O parlamentar defende que cada município tenha um órgão de defesa do consumidor. O PROCON, há muito tempo, ele deixou de ser um órgão que resolve apenas problemas de telefone quebrado. Hoje ele é conhecido no país inteiro como sendo um órgão de cidadania, mas é necessário que haja essa interiorização. Não apenas fique nas capitais, e sim que haja um alcance maior pelos municípios. Então, assim, as pessoas vão passar a conhecerem e, com certeza, vão fazer uso dessa ferramenta fantástica de resolver conflitos.
Brasil de hoje, preservando achados de milhares de anos atrás. Um passeio pelo Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas. A reportagem é da TV Assembleia. O fóssil, datado de 100 mil a 11 mil anos atrás, foi encontrado durante escavações em Olho d'Água do Casado e é de uma preguiça gigante, animal pré-histórico que podia alcançar até 6 metros de altura. Essa e outras peças podem ser encontradas no Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas, que há 28 anos guarda uma coleção da fauna, flora e recursos minerais do estado. Quem visita o Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas vai encontrar um pouco da geodiversidade e da biodiversidade alagoana. Ou seja, vai encontrar material sobre rochas, sobre fósseis, material arqueológico, vai encontrar material sobre a fauna e a flora do estado de Alagoas. De acordo com o diretor, o museu tem planos para ampliação da exposição do seu acervo nos próximos meses. É necessário porque os museus crescem consideravelmente. As coleções crescem de uma forma impressionante. Hoje nós temos coleções aqui com mais de 25 mil peças, outras coleções com mais de 15 mil peças. Então, nós estamos sempre programando e pensando nesse crescimento. E é óbvio que o crescimento inclui também aquilo que nós estamos dispondo ao público. Então, teremos outras salas de exposição, uma sala específica em homenagem aos pescadores do estado de Alagoas, teremos uma sala específica sobre paleontologia e geologia, que vai falar também sobre as cavernas. A gente tem um material maravilhoso para ser apresentado. A anatomia está subindo para o campus e o espaço que era ocupado por eles vai ser ocupado pelo museu e serão novas exposições. Então, teremos novas grandes salas e essas grandes salas terão novas grandes exposições. O Museu de História Natural é aberto para o público geral com entrada gratuita e funciona de segunda a sexta. Somos frequentados pelas escolas, somos frequentados por turistas ou pessoas da cidade de Maceió que estejam livres nesse intervalo. Então, ele é aberto a qualquer faixa etária e independe da condição social e econômica. O museu é um espaço de cultura e sempre vai receber todo mundo de braços abertos. Todos são muito bem-vindos aqui. O museu é aberto de segunda a sexta, de 9 da manhã às 5 da tarde, às 17 horas. E está aberto a qualquer pessoa de qualquer idade. Diante do incêndio que devastou o Museu Nacional recentemente no Rio de Janeiro, Jorge Luiz falou sobre a constante preocupação com a manutenção do prédio que hoje abriga o Museu de História Natural. A situação dos museus, de uma forma geral, no Brasil, são extremamente sérias. Alguns museus se destacam por serem mais novos, por terem tido muito investimento, e muitos estão ligados à iniciativa privada. É uma outra situação. Mas os museus que dependem de recursos públicos, principalmente do aporte do recurso público, esses sofrem grandes problemas. Nós também temos os nossos grandes problemas. Nós estamos correndo agora, vamos tentar a iniciativa privada para fazer parcerias, precisamos fazer parcerias para melhorar as condições de segurança, tanto para o público quanto do próprio acervo, para melhorar mais ainda no critério de riscos de sinistro contra incêndio ou coisas desse tipo. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode rever essas e outras reportagens pelo endereço senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Parlamento Brasil. Até lá!